Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Acabe com a Fobia, o programa onde nós discutimos as estratégias para acabar com as fobias em até 7 dias. Meu nome é Anderson Cuba. E eu sou Natânia Albuquerque. E hoje o tema é: que emoção gera na hora da fobia? Nós temos a tendência de generalizar que é o medo. E não está errado, necessariamente não está errado. Porque se você pegar uma pessoa olhando de fora, não a pessoa que tem a fobia, mas alguém que está observando de fora. Uma pessoa que está observando de fora, ela vai falar, aparece uma coisa e essa pessoa fica com medo. Então, a resposta mais intuitiva é essa, é medo. Sim. Só que, e não está errado, porque essa é a análise que a gente vê de fora. A pessoa está tendo reações de medo em relação a alguma coisa. Uma barata, uma lesma, uma aranha, ou um lugar que é uma altura, por exemplo, um contexto. Só que quando a gente olha mais fundo na fobia, nos padrões neurológicos, aí a gente vai ver que nem sempre é medo, por incrível que pareça. Na maioria dos casos talvez seja medo mesmo, mas é importante a gente identificar realmente que emoção é. Pode ser medo, pode ser pânico, pode ser nojo. Por exemplo, nojo. Mas nojo provocaria uma reação tão, às vezes, exagerada, né? Imagina uma pessoa que tem, por exemplo, ela começa a estudar a fobia dela e descobre, o meu nem é medo, mas é nojo. E alguém que, comparando com alguém que não tem uma fobia. Se eu for usar uma metáfora de tamanho, digamos assim, uma pessoa que não tem uma fobia, o nojo dela de barata, ela vai falar, meu nojo é desse tamanho. Se a gente pudesse usar um tamanho. A pessoa que não tem fobia, ela fala, não, meu nojo é desse tamanho aqui. Usando essa mesma analogia, a pessoa que tem a fobia de barata, ela vai falar, meu nojo é desse tamanho aqui, ó. É maior do que a pessoa inteira, sabe? Cobre a pessoa. Aí é que tá o problema. Se a gente fosse medir, é como se a pessoa realmente estivesse imerso, assim, em nojo. Então imagina, uma coisa nojenta o suficiente para você se sentir imerso naquilo. Aí começa a ficar mais claro, sabe? A gente começa a entender de forma mais empática, inclusive, a pessoa que tem fobia, principalmente para quem não tem a fobia. Quando você começa a ver esses padrões, você fala assim, caramba, mas a pessoa, ela realmente, ela parece que está imersa em uma coisa que é muito maior que ela. Por exemplo, um nojo que cobre, vai além dos limites do meu corpo, parece que eu estou dentro dele. Entendi. Então, qualquer um teria uma repulsa, né? Uma repulsa, como é que fala? Essas reações que a pessoa tem quando está no estado fóbico. Porque para quem não tem, é muito difícil entender. As pessoas fazem chacota, acha que é exagero. Acha que é exagero, fala que é frescura. Não, isso é frescura. E acha que, não sei, acha que a pessoa está inventando ou está fazendo um show. E pra gente que, por exemplo, eu nunca tive uma fobia. Então, para quem nunca teve, mas aí a gente começa a entender esse lado por dentro, como é que funciona lá dentro da cabeça da pessoa, aí você fala, se eu me sentisse desse jeito, a minha reação talvez fosse até pior do que essa. Eu entendo bem sobre isso daí. Então, por que a gente tem tanta dificuldade em controlar essas emoções? Às vezes até emoções que não são tão fortes assim, a gente tem dificuldade. De reclamar. De controlar. E a dificuldade de controlar as emoções, se você vê, ela não é tão... Ela muda de pessoa para pessoa. Por exemplo, emoções que ainda sem ser fóbicas. A gente vê claramente que tem pessoas que são totalmente descontroladas com uma gota de emoção e pessoas que são muito serenas, falam... Tipo, o mundo tá acabando e a pessoa, tá. E a pessoa tá no controle da situação. Sei lá, tem alguém xingando, não sei o que, você isso e você não sei o que, e a pessoa tá lá. A pessoa não se descontrola, tá ali. Serena.
Então, assim, não é necessariamente um padrão generalizado, que todo mundo não controla as emoções. E uma das formas que isso daqui evoluiu, que esses estudos evoluíram, foi entender como que essas pessoas fazem isso. Uma das formas, tem várias formas. Uma das formas é isso, a gente entra dentro da cabeça dessas pessoas, tá, mas e essa galera que naturalmente parece que tem um controle melhor sobre as emoções e tudo. Então, estudando esses padrões, a gente começa a, por exemplo, usar modelagem para aprender. Caramba, então essa pessoa, ela criou dentro da cabeça dela estratégias para ser mais controlada emocionalmente. E nem é dizer que a pessoa é fria. Às vezes, essa mesma pessoa que é serena e tudo, quando é para se divertir, nossa, é uhul! E pula, e grita, e chora de tanto rir. Então, não é dizer que a pessoa é fria e tal. Não, é porque a pessoa realmente está no controle. Quando ela vê que, sei lá, a pessoa está fazendo alguma coisa para irritar, para brigar com ela, tentando provocar, e a pessoa não cai. E quando é para ela se divertir, ela se diverte e ri, e brinca, e dá risada, dá gargalhada alto. Se entrega. Então você vê que é uma pessoa que ela realmente está no controle das emoções dela. E não é entregue ou sendo dirigido pelas emoções. Ah, tá. E você perguntou sobre a dificuldade, né, de controlar. Tem uma história que vai ilustrar isso bem, que é o paciente H. É porque na literatura eles não colocam o nome da pessoa, mas acabou que ficou muito famoso esse paciente H. É porque ele tinha aquela condição que a pessoa perde a memória de curto prazo, que daqui a pouco a pessoa fala, meu nome é fulano de tal, igual naquele filme... Procurando Nemo. Me desculpe, é que eu sofro de perda de memória recente. Isso, procurando igualzinho, eu tava lembrando de outro filme, mas igualzinho a Dolly. Dolly. Eu lembrei daquele outro filme do Adam Sandler, que ele se apaixona por uma mulher. Aí quando ela sofre um acidente, né? Quando ela dorme, todo dia ela esquece. No dela ainda ela lembra o dia inteiro, e aí quando dorme esquece. A Dolly não, passa minutos, ela já esqueceu. O paciente H, ele é mais parecido com a Dolly. Ele era literalmente desse jeito. Você estava conversando com ele, se desse um lapso de tempo razoável, daqui a pouco ele já esquecia tudo. Você se apresentava, daqui a pouco ele ia falar, como é que é seu nome? Meu nome é fulano de tal. Igualzinho, literalmente igualzinho o filme. E eles fizeram um estudo, assim, enorme em cima dele, assim... não tem como abrir a cabeça e ver o que está acontecendo. Sim. Então, esses tipos de estudo analisam o quê? O comportamento. E aí o médico, por exemplo, sempre a esposa dele levava ele e o médico fazia uma série de perguntas, testes para ver se ele ia lembrar de alguma coisa e tal. Só que para os médicos já começou a ser frustrante, os pesquisadores, porque ele já chegava no consultório se apresentando toda vez. Só que era o mesmo atendente toda vez. Então, assim... Tipo assim, oi, meu fulano... porque ele sempre foi uma pessoa muito expansiva, já chegava, conversava com as pessoas, e isso ele não perdeu. Ele tem a memória de antes dele começar a ter essa condição. E aí até esse evento que ele ficou doente e teve essa condição, ele lembra de tudo, do passado dele. E ele continua sendo aquela mesma pessoa, só que não grava... Mas a memória recente ele não... Exatamente, ele não tem memórias novas, mas a pessoa que ele era até adquirir essa condição, ele continua sendo. Então ele é uma pessoa muito expansiva, já chega cumprimentando as pessoas, oi, meu nome é fulano de tal, e aí ele chegava para o mesmo médico, o mesmo pesquisador toda vez, oi, meu nome é fulano de tal, aí o pesquisador já olhava para as perguntas assim, cara, se ele não está reconhecendo nem quem eu sou, quem dirá essas perguntas aqui? E aí isso forçou eles a serem criativos. Cara, a gente tem que testar. E eles começaram a testar várias coisas. A mulher dele ajudou muito, porque ela relatava o que acontecia em casa. Ele era um empresário muito ativo, tinha várias empresas e era uma pessoa muito ativa. E de repente teve que passar a ficar só em casa. E aí ela usou uma estratégia assim, que para conseguir manter ele em casa e ao mesmo tempo ser uma coisa, pelo menos no mínimo, agradável para ele adorava assistir aquelas, tipo Discovery Channel, History Channel, que fica passando aquelas coisas. E ele adorava, então ele ficava o dia inteiro assistindo aquilo. E
E quando repetia, pra ele era novo. Pra ele era novo, nunca passou Então ele isso. assistia todo dia ele assistia lá o Discovery Channel e ficava empolgado toda vez com os temas e os assuntos. E ela podia ir cuidar da casa, da família, ver os assuntos dela. E ele ficava o dia inteiro no sofá, vendo Discovery Channel. E aí entra a questão da emoção aqui. Por algum motivo, alguma coisa ali na rotina dele disparava, sei lá, ansiedade. Aí ele tinha o hábito de comer quando ficava ansioso. Aí comia, voltava pra assistir, esquecia que tinha comido. Comia de novo. Comia. Caramba, Aí meu comia Deus. de novo. Ia lá, pegava um biscoito, comia, aí voltava, esquecia que tinha comido, estava ansioso ainda, comia mais. Meu Deus. E ficava num ciclo infinito. Aí ele começou a engordar muito, e sedentário, só assistindo televisão. Aí os médicos, não, tem que levar ele para fazer uma caminhada e tudo. Qualquer dia eu conto melhor essa parte da caminhada, porque ele tem uma parte, vou dar um spoiler, tem uma parte muito interessante que ele, de tanto fazer a caminhada, ele não lembrava que fazia caminhada. Ele morava numa casa nova, então se ele saísse sozinho, ele não ia saber voltar, porque a casa era nova, o endereço era novo. Não era a mesma casa que ele estava acostumado, então era perigoso ele sair de casa sozinho. E aí a esposa dele falou que um dia ele saiu, de tanto ela levar ele para caminhar, ele saiu sozinho, foi caminhar, deu a volta no quarteirão e voltou e entrou na mesma casa. Aí, um dia ela relatou isso para os pesquisadores e eles ficaram sem entender como era possível ele voltar para a mesma casa sem lembrar. E eles desconfiaram, não, ele está lembrando. E aí um dia o pesquisador foi junto com ele fazer essa caminhada e foi perguntando, tipo assim, estava chegando na primeira esquina que ele ia virar. Ele falou, daqui a gente vai para onde? Aí ele, não sei. E eles continuavam andando. Só que quando chegava na esquina ele virava certo. Mas quando o pesquisador perguntava onde tinha que virar, ele não sabia responder. Caramba. Tava faltando algumas casas aí para chegar na dele. O pesquisador, onde que é a sua casa? Ele falou, não sei. Mas quando chegava em frente, ele entrava. Caramba, que coisa. Que Depois eu vou curioso. contar mais sobre essa história, porque vai ser mais interessante para outros podcasts. Para hoje, o que tem de mais interessante para essa sua pergunta, por que algumas emoções a gente né, não controla ou é tão difícil de controlar? A filha deles ia visitar lá. E aí ela passava pela sala, cumprimentava o pai, conversava um pouco com ele, ficava ali com ele e tudo. E depois ia para a cozinha e ficava lá com a mãe, conversando. E o pai assistindo o Discovery Channel. E ela ficava lá, conversando com a mãe e tal. Depois ela vinha, passava pela sala, só dava tchau, tchau pai, e ia embora. Aí ele ficava puto de raiva. Por quê? Ele não lembrava que ela tinha parado um pouco lá e conversado com ele. Aí ele ficava muito chateado, tipo, magoado pra caramba, porque caramba, só... Nem falou comigo, já né, tá indo embora. Só fala tchau e vai embora. Aí ele ficava com raiva, ficava pistola mesmo. E aí ele, puto de raiva, e daqui a pouco esquecia que ela até tinha ido lá. Esquecia que a filha tinha ido lá, que não tinha parado para conversar com ele, mas a raiva não passava. Olha que louco. Ele só não sabia explicar o porquê que ele tava com raiva. Que ele não lembrava. Ele não lembrava nem que ela tinha ido lá, nem que nada. E a raiva não passava. Ele continuava com carranca dentro de casa, e mal-humorado, emburrado. E a esposa que percebeu esse padrão, que aconteceu algumas vezes, e aí ela foi percebendo que ele ficava chateado e não passava, e começava a fazer coisas de quem tá emburrado, com cara amarrada. E aí, olha que coisa louca. O motivo lógico dele estar chateado, magoado, com raiva, não tava mais lá. Literalmente não tava, assim. Não é aquela coisa que a gente tá conversando com alguém e fala, não, esquece isso. E a pessoa fica... e a pessoa tá com raiva e a gente, não, moço, esquece isso. Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. E a pessoa fica lá, nossa, filha de uma... E ele não tinha nenhum motivo lógico, nada. E a emoção não passava. E assim, tem várias teorias, mas não existe uma resposta completa para isso. É que uma parte é fácil entender porque a emoção ela não acontece só na mente, ela acontece no corpo também.
nos nossos hormônios, é uma enxurrada de neurotransmissores que está não só na cabeça, mas percorrendo o corpo todo, inclusive na cabeça mesmo. A lógica da raiva não está lá mais, mas os neurotransmissores, a química da raiva está presente, está circulando no sangue. E aí a pessoa fica aqui, puta da vida, sem saber por quê. Às vezes acontece com a gente também, a gente, sei lá, do nada bate uma tristeza. Sim. Aí você tenta racionalizar, nossa, nem sei por que eu tô tão triste. Né? E às vezes foi alguma coisa que aconteceu, disparou uma memória, daqui a pouco você nem tá mais consciente daquilo, mas ficou aquela sensação, caraca, que... Então é porque é algo que não dá pra controlar mesmo. A emoção é uma coisa que... Pois a gente tenta controlar desse jeito, né? Com a lógica. Você tá tentando convencer uma pessoa que tá chateada com alguém, tá muito magoada, a pessoa então tá nervosa, e você, não, calma. O que a gente usa? A lógica. Sim. Os argumentos lógicos, não, olha só, pensa bem, olha só, não é bem assim e tal. E parece que quanto mais você fala, mais a pessoa fica... É verdade. mais a pessoa fica com raiva. É igual quando você tá chorando, né? Você começa a chorar e se alguém chega e fala, o que você tem? Aí você dispara. Por quê? O que você tem? A pessoa... Nossa, isso foi genial. Quando você pergunta pra pessoa o que você tem... ela se conecta ainda mais, não com a lógica, mas com o que ela está sentindo. Com a emoção. Com a emoção. Tanto é que se a pessoa está chorando e se ela se conecta um pouco mais com falar, com tentar argumentar, ela vai tender a talvez chorar um pouco menos. Mas se você ficar perguntando o que você está sentindo, como é que isso faz você se sentir, repórter faz muito chora, isso. Não tem aqueles programas que faz o povo chorar, você vai reformar a minha casa e tal. É porque eles não mostram, eles cortam as perguntas do repórter, né? Mas eles são treinados para perguntar, nesse contexto, né? Não todo repórter, né? Mas não vamos generalizar. Mas eles são treinados para fazer essas perguntas que conectam com os sentimentos da pessoa. E quando a pessoa conecta com o sentimento, aí as lágrimas vêm. Aí pode esquecer. Aí na edição a gente está assistindo lá, a gente só vê a pessoa chorando. Mas é isso, aí você pergunta para a pessoa o que foi? Aí... A pessoa tava segurando, né? Tava segurando a lágrima, tava no cantinho. Já tinha até controlado o choro. Aí perguntou o que é, desaba a chorar de novo. Não para mais. Exatamente. E como que a gente começa a mudar isso? Qual que é o primeiro passo para começar a mudar isso? Lembra que eu falei que a gente tende a achar que toda fobia gera medo? E na verdade não é medo, pode ser medo, a maioria vai ser medo, mas pânico, nojo, igual expliquei bem o nojo, desespero, geralmente vão ser emoções muito fortes e desagradáveis. Beleza, todo mundo tem um repertório emocional. É outra coisa que as pessoas confundem. A gente tem a tendência de achar que o ambiente é que cria emoção em mim. Por exemplo, eu estou num lugar triste, então eu fico triste. As pessoas estão alegres, eu fico alegre. Isso é verdade, né? Sim. Por exemplo, eu estou com pessoas muito divertidas e tal, num lugar super agradável, a minha tendência também é de me divertir e achar bom. Então a gente tem a tendência de criar essa lógica. Já que do lado de fora a gente observa assim, quando eu estou em lugares agradáveis, eu me sinto de forma agradável. Quando eu estou num lugar triste, onde só tem gente para baixo, eu também fico meio para baixo. Nem gosto de ir lá. A gente tem a tendência de acreditar que o ambiente cria emoção. Mas a emoção ela já está lá. Todas elas estão lá no nosso repertório emocional. A gente tem um repertório mesmo emocional. Como se fossem, notas musicais. Hoje eu vou tocar essa, ou não notas, mas de repente uma música inteira, né? Umas faixas. Tem as músicas tristes, as músicas de chorar, as músicas de rir, e as músicas de dançar, de pular. As emoções, elas são assim, elas estão lá também, só tá esperando dar o play. Então, não é o ambiente que cria emoção, o ambiente dispara a emoção. O ambiente só vai lá e dá o play. E seleciona. E aí vai embora. Tanto é que às vezes o ambiente muda, igual o cara lá. O ambiente muda,
nem tem mais a memória do que provocou a emoção, mas a emoção continua. Por quê? Pôs pra tocar, apertou o play e já era. Entendi. Não tem botão de pausa. E, inclusive, a emoção ela tem um ciclo. A gente tá com o nosso nível, por exemplo, de raiva aqui, aí, ou nem tá zerado, digamos assim. Digamos que aqui é o nível 0 da raiva. Vou colocar aqui 0. Aí acontece alguma coisa que provoca a sua raiva. Raiva geralmente significa que alguma coisa dos nossos valores estão sendo violados ou negligenciados. Então, um valor seu, algo que é importante para você, está sendo negligenciado ou violado. Aí você faz o quê? Pum, dispara a raiva. E aí a pessoa continua dando motivo, aí vai subindo. E aí às vezes a pessoa até já parou de dar motivo, mas você fica lembrando daquilo e a raiva tem um pico. Até que ela tem um limite que ela vai chegar, essa raiva. Depois, você respira, vai embora, sai do ambiente e às vezes ela pode até durar aqui, nesse nível aqui, mas não tem como, não dura para sempre. Então ela inevitavelmente vai e vai voltar, deixa eu ver se tá no mesmo nível 0 aqui. Então toda emoção vai seguir esse gráfico de sino aqui, que tem um pico, tem um máximo que ela chega. Não é necessariamente todas as vezes você vai chegar no máximo, em algumas vezes que, dependendo do motivo da raiva, não, dessa vez veio só até aqui. Nossa, dessa vez você me levou no meu limite. É porque a pessoa tá falando literalmente, você me levou no meu limite, eu não aguento mais. É aqui, você chegou bem aqui. Chegou no limite mesmo, no pico Exatamente, da emoção. E aí, o ciclo da emoção, ele, uma hora, por mais que isso aqui dure aqui em cima, uma hora vai voltar para cá, não tem como, vai voltar. Algumas emoções, por exemplo, ansiedade, quando a pessoa está ansiosa o tempo todo, isso, aquela ansiedade que a pessoa o tempo todo está ansiosa no trabalho, aí ela não vem aqui, senão a pessoa dava um jeito de abaixar. Ela tá aqui, vem, você passa o dia inteiro ansioso, ansiosa, aí, na hora do almoço eu consigo relaxar um pouco. Volto pro trabalho, ansiedade, telefone toca, e-mail para responder, o chefe com pressão e você ansioso. Aí, a pessoa que fuma, vai fumar, 5 minutos aqui, relaxa um pouco. Volta pro escritório, pro trabalho, ansiedade. E a pessoa consegue viver, por isso que a pessoa consegue viver ansiosa por dias, semanas. Aí chega o final de semana e enche a cara de cerveja e consegue quebrar isso aqui. Aí a pessoa volta de novo. A pessoa se mantém muito tempo aqui nesse nível de ansiedade e volta para aqui para baixo poucas vezes porque ela não atinge esses picos. Porque se atingisse, ela ia dar um jeito de voltar. Eu não vou... Imagina um trabalho que você... Sei lá, um trabalho mais estressante do mundo que ele te traz aqui, Ele te traz para cá. 2 dias você pede demissão. Sim, é verdade. Você toma uma providência com relação ou você a isso, briga com alguém, ou mata alguém. Alguma coisa você vai fazer para resolver isso. Ou demite seu chefe. Alguma coisa a pessoa faz, porque foi no limite. O que mantém uma pessoa ansiosa e rotineiramente, às vezes por anos, nisso daqui. Porque tá aqui, Caramba. Às vezes era melhor que fosse pior, que fosse mais intenso, porque forçaria a pessoa a tomar uma decisão, tomar uma atitude. A sair dessa zona. Aprender a lidar com a situação, por exemplo, eu dei alguns exemplos só de fuga, né? Pedir demissão, matar alguém, mas a pessoa desenvolveria uma estratégia na cabeça dela. Não, quer saber? Eu vou ligar o foda-se, vou vir trabalhar e não tô nem aí pra mais nada. A pessoa tá no mesmo ambiente, olha só como é que não é o ambiente que cria emoção. A pessoa está no mesmo ambiente aqui, mas ela consegue vir para cá, ligou o foda-se e pronto, agora eu tô aqui embaixo. Beleza, tem isso. E aí a gente tem lá o nosso repertório emocional, as nossas músicas, né? Que quando dá play, deu play na raiva aqui, vai ter que passar por esse ciclo. Deu play na risada, já tentou parar de rir quando a risada
Quando tá aquela crise de riso, você não consegue. Não dá. Deu play na música que dá risada, vai rir até completar o ciclo. E quando alguém fala, para de rir, aí você ri disparado. Tipo, não pode rir. Igual aquele meme. Segura o riso. Desse jeito. Então, deu play na música, ela vai tocar. Não tem stop, não tem pausa. Agora, para a fobia, o que é interessante de tudo isso para a fobia? É, primeiro, ter clareza de qual é a sua emoção que você aciona na sua fobia. Ai, medo. Será que é mesmo? Se pergunta mais profundamente. Ou uma pergunta que ajuda é, beleza, ainda que seja medo, tem mais alguma outra emoção que vem? Às vezes pode ser mais de uma. Já pensou 2 montanhas-russas ao mesmo tempo? Nossa. E tem. A pessoa aciona 2 emoções e tá tocando 2 músicas ao mesmo tempo ali. Rock and roll. Beleza, a pessoa identificou. E é um trabalho de pesquisa mesmo. Quando tem a ajuda de alguém, dá para fazer sozinho. Mas se for um medo muito forte, uma fobia de grau 10, a pessoa vai ter dificuldade até para responder isso. Ela vai travar. Tem fobias que a pessoa, só de tocar no assunto, ela começa a chorar, por exemplo. Ou começa a bater o pé, começa a tremer. E tudo bem. Não quer dizer que tem uma coisa de errado com a pessoa. Todo mundo... Olha só que coisa... Eu chamo de incrível, porque é como o nosso corpo e a nossa mente funcionam. Os padrões que criam uma fobia, os mecanismos lá dentro do cérebro, os padrões, mecanismos, eles estão presentes em qualquer pessoa, mesmo nas pessoas que não têm fobias. Olha que loucura. Muito louco Uma isso. pessoa que não tem fobia, ela tem todos os mecanismos e os padrões. Sabe por quê? A coisa que cria uma fobia, vou chamar de coisa mesmo, para ser mais simples. A coisa que cria uma fobia são os nossos arquétipos. Estou tentando evitar essas palavras complexas. Vou chamar de estruturas básicas. Essas estruturas básicas, por exemplo, sobrevivência. A gente já nasce com isso. Instinto de sobrevivência. Medo. Medo é uma das emoções das nossas musiquinhas que já vem de fábrica. Algumas outras são construídas. Algumas outras emoções do repertório são mais sofisticadas e são construídas ao longo do tempo. O medo não. O medo já vem de fábrica. Não precisa instalar, não. Já está lá. Você compra o computador, já vem com Windows. É o medo. Então, esses arquétipos, essas estruturas básicas, elas, em algum momento da pessoa, da experiência dela, ou ela passou por uma situação, ou ela viu, ou a situação aconteceu só na cabeça dela e cria aquelas associações que a gente falou no episódio anterior. E aí está instalado uma fobia e daqui para frente já era. Vai dar todas as vezes que a pessoa vê o objeto da fobia, vai acionar. Play na música do medo. Play na música do desespero. Play na música do pânico. E aí, já sabe, né? Deu play, vai rodar o ciclo. Anderson, conta pra gente. Qual foi a primeira vez que você ajudou uma pessoa a acabar com a fobia? Caramba. Nossa, tem mais de 10 anos. Nossa. Com certeza. Com certeza, mais de uma década que isso aconteceu. E eu não esqueço nunca, porque foi a primeira, né? A primeira vez a gente nunca esquece. Tem umas primeiras vezes que não dá pra seria melhor esquecer, né? É verdade. Tenho que concordar. Aí deu play na risada, não tem jeito. Cara, foi no final do Practitioner de Programação Neurolinguística. O professor trouxe pessoas ali da região, da comunidade, para a gente atender e já pôr em prática as técnicas. E eu lembro até hoje, assim, a gente se reuniu numa roda, e aí de um lado estava aqui nós, que tinha acabado de se formar, terminado o treinamento,
e na nossa frente as pessoas que ele convidou pra gente atender, com problemas variados. Fobias variadas, na verdade nesse dia foi só fobia. E aí, o que ele fez? Para as pessoas ficarem mais à vontade e tudo, não ficarem tão constrangidas, ele pediu para cada uma delas, eram todas mulheres, se não me engano, pediu para cada uma delas falar qual que era a fobia, como isso limitava a vida, que problema isso trazia. E aí elas foram falando e descrevendo, uma por uma. Teve uma mulher que ela, assim, só dela falar, dela contar a fobia, deu para ver que era grau 10, era muito, muito, muito forte a fobia dela. E a fobia tomava de conta dela, porque o corpo, só dela contar, o corpo dela já foi mudando. A postura, o olhar, a boca engolindo aqui, seco. Aí eu, caramba, essa daí, quem pegar tá lascado. Aí adivinha. Aí o professor falou assim, então vou deixar vocês escolherem. Todos aqui são plenamente capacitados para resolver a fobia de todos vocês. Mas vocês batem o olho aí, quem der afinidade melhor, você vai. E ela escolheu. Meu, nossa, primeiro atendimento já pegar uma pedreira. Bem desafiador. Uma pedreira, pedreira, nossa, que desrespeito. Desafiador. Mas aí foi o seguinte, a gente separou, né, formou as duplas, o terapeuta e a pessoa para ser atendida. Aí eu sentei com ela e aí, me fala de novo, fala um pouco melhor como é que é a sua fobia. Fobia de lagartixa. Aí ela começou a contar, só dela contar, ela estava sentada assim, ela começou a se encolher. Não dá para ver meus pés, mas ela estava com os pés assim e foi fazendo assim. Foi tipo escondendo o pé e levantou do chão assim, ó. Ela como se tivesse alguma coisa ali, né? Ficou na cadeira assim. E ela conversava comigo desse jeito. Não, é porque eu tenho morro de medo de lagartixa. Ela não olhava pra mim, parece que ela estava procurando lagartixa. Ela ficava assim, aí ela olhava pra mim, eu morro de medo de lagartixa e tal. Como se tivesse, só de falar no assunto, ela já ficou meio que na paranoia procurando lagartixa. E aí ela foi entrando tanto na emoção, foi subindo tanto, que chegou um determinado momento que, quando eu levantei informações suficientes, que ela já tinha contado toda a história, eu tive que parar. Aí usei uma outra técnica para baixar a emoção, para ela respirar, e ela aí relaxou e tal, começou a se acalmar. Não era ainda a resolução da fobia, ainda tinha a técnica. Primeiro eu tive que fazer isso para ela se acalmar e ter pelo menos um mínimo de conforto pra gente fazer a técnica. Entendi. Aí, beleza. Aí ela se acalmou, eu falei, então vamos lá. Eu falei, eita. Aí fiz a técnica de acabar com a fobia. Aí ela falou, eu perguntei, de 0 a 10, quanto que é o seu medo de lagartixa? Ela, 10, com certeza. Eu falei, caraca. Aí eu falei, eu já pensei, já sabia. Eu já imaginava. Pensei, já sabia. Aí fiz a técnica. Geralmente, hoje, quando eu faço, assim, geralmente quando eu aplico essa técnica bem rápido, de 10 já diminui para 6 ou 4 o nível do medo. Tá lá em 10, de 10 já vem para 6, ou às vezes de 10 já dá um salto para 4, a redução do medo. Nesse dia diminuiu de 10 para 8. Aí eu, caraca, bicho. Aí eu, mais bom, né? O medo 8 é bem melhor do que 10, né? Com certeza. E aí, beleza. Apliquei a técnica, calibrei com ela, e agora? De 0 a 10, quanto é que tá? Até apontei assim, a gente estava numa varanda, e dava para ver um muro assim do local. Eu falei, se tivesse uma lagartixa lá longe daquele muro, de 0 a 10, ela falou, não, estaria 8. Aí eu, e se a lagartixa estivesse mais perto aqui? Ela falou, também 8. Aí eu apontei pro pé dela, eu falei, e se estivesse perto do seu pé? Ela fez bem assim com o pé. Eu só apontei se estivesse mais aqui perto, apontando assim, mais ou menos um meio metro do pé dela. Aí ela fez assim com o pé. Eu falei, ainda tá bem forte. Porque o corpo fala. Sim. O corpo fala o tempo todo, a gente que não escuta. É verdade. A gente que não escuta. Fiz uma outra variação dessa técnica. A primeira técnica que eu fiz, aquela que eu citei no podcast 01. Passa o filmezinho,
Claro que um pouco mais sofisticada, tem alguns detalhes para a fobia, para a pessoa conseguir executar a técnica sem, por exemplo, sem chorar, sem se desesperar. Um pouco mais de refinamento, mas basicamente aquilo. Rebobina, passa ao contrário, beleza. Aí eu fiz uma variação dessa técnica. Essa de rebobinar é muito no canal visual, né? Vê o filme, passa ao contrário, não sei o quê. Aí eu fiz uma variante que é no canal sinestésico, que é o canal das sensações. Eu perguntava para ela, de onde surge essa sensação? Qual é a sensação que você tem? Aí fui calibrando as sensações e aí a gente aplica a mesma técnica e aí ela reduziu de 8 para... Ela falou 5,5. Caramba! E aí, que legal. Eu fiquei 5,5. Eu pensei, cara, 5,5 é bom demais. De 10 para 5, ou seja... Pô, metade já do medo. Já a pessoa já daria para viver um pouco melhor. Sim, com certeza. Antes de eu contar o resto da história, ela me contou que, por exemplo, teve um dia que ela chegou em casa, no apartamento, tinha uma lagartixa no meio do corredor, ela com sacolas de compras aqui num braço, o filho no outro braço. Meu Deus. Ela desceu lá pro prédio, lá para fora, sentou na calçada e ficou chorando. Ela chorando, as compras estragando, derretendo, o filho chorando. Coitada. Ela só entrou em casa à noite, quando o marido chegou. Caramba. Ela não teve mais condições de subir por causa de uma lagartixa. Meu Deus. Que pra uma outra pessoa que Sim. não tem fobia é uma coisa super tranquila. Imagina, de repente, até uma pessoa que tem uma fobia, mas não de lagartixa. Que a gente às vezes acha, não, quem tem uma fobia vai ter mais empatia. Às vezes não, às vezes uma pessoa que tem uma fobia de altura fala assim, não, mas a minha fobia, se eu cair de um lugar alto eu vou morrer, então... É pior do que a dela. É pior do que a dela. Não, e é mais justificável. Agora, poxa, a pessoa tem fobia de lagartixa. Pelo amor de Deus. Então, racionalmente é mais justificável. Sim. E isso é balela. Imagina que isso aqui é o conteúdo que está lá. Para a pessoa que tem fobia de lagartixa, é o conceito do que é uma lagartixa. Está lá escrito lá, é um bicho que anda na parede, tem 4 patinhas, tem um rabo, e na cabeça dela esse bicho é desse tamanho, assim, né? E beleza, tá lá. Tem algum lugar no cérebro que tá lá, conceito do que é uma lagartixa. Essa outra pessoa que tem medo de altura, fobia de altura, ela tem lá, deixa eu pegar, vou pegar o roxinho aqui. Tem lá o conceito do que é medo de altura. Ou nem medo de altura. Conceito do que é altura. Tá lá para a pessoa. E aí vai variar de pessoa para pessoa, inclusive. Por exemplo, para essa pessoa, alto demais é 20 metros. 20 metros para mim, meu Deus do céu. Minha perna já fica bamba. Mas o que está lá é só o conceito. O que significa altura? Um prédio de 20 andares é alto. Atravessar uma passarela é alto. Subir uma escada aquelas escadas, por exemplo, do lado de fora do prédio. Nossa, ali para mim isso é alto. Conceito do que é alto. Tudo que a pessoa pensa a respeito de algo que é alto. Conceito do que é uma lagartixa. Independente da emoção, por enquanto. Aqui a gente não está falando de emoção, a gente está falando de conceitos. A moça aqui da lagartixa provavelmente tinha, além do conceito, um frame aqui, como se fosse uma moldura, sabe? Uma moldura mesmo. Na moldura dela tá escrito assim, ó, bem grande: acionar o pânico. Ou seja, todas as vezes que esse conceito aparecer em qualquer lugar do mundo, dentro de casa, na rua, no mercado, trabalhando, dando aula, fazendo qualquer coisa, O pânico é acionado. o cérebro está rastreando o conceito. Opa, apareceu o conceito. O que está escrito aqui? Acionar o pânico. Opa, pânico, pânico, pânico. Corre, foge. Meu Deus, uma lagartixa. Pânico. Essa outra pessoa aqui. Conceito do que é altura. Caramba, eu vou ter que subir aquele elevador ali panorâmico. Meu Deus, e são 7 andares de elevador panorâmico. Conceito do que é alto. Está lá escrito nele. Medo. Medo, medo. Aciona o medo. Nossa, o inconsciente dele tá lá, com o radarzinho ligado, procurando. Nesse faz mais sentido
A lagartixa. A pessoa, Aham. tá lá o conceito, tá lá no cérebro em algum lugar e o radarzinho tá ligado, procurando lagartixa. Lagartixa, lagartixa, lagartixa. Achei uma. Pânico, pânico, Aham. pânico, pânico, pânico. Então, essa ladainha do conteúdo, mas a minha tem mais lógica, a sua é menos lógica, isso aqui, ter medo de lagartixa não é lógico, ter medo de altura é um pouco mais lógico. Tá bom que o meu medo é exagerado, eu dou um show, mas é mais lógico. Balela. O conteúdo, pra gente, pelo menos isso é uma crítica que o pessoal da PNL faz, eu concordo em parte, a psicologia tradicional. A psicologia tradicional vai tentar abordar o conteúdo. Olha, mas tentar falar sobre lugares altos, tentar ressignificar, tentar dizer, olha, mas olha só, aqui ó, tem uma mureta ali, é um lugar alto, mas ó, tem um vidro aqui, esse vidro é a prova de balas, nem se você quisesse esse vidro iria quebrar, você está totalmente seguro, apesar de estar no 20º andar. Cara, vai ter que conversar muito. Vai ter que conversar horas e horas e horas e horas com essa pessoa. E talvez não convença ela de que ela pode chegar ali no parapeito do prédio Que nada vai acontecer. que nada vai acontecer. Porque você está tentando trabalhar aqui, ó, o conteúdo, a altura. E aí, outro problema, você não consegue ter uma técnica geral. Porque se você vai falar com a pessoa de altura, você tem que entender ela, a altura, o que ela pensa. Pessoas que têm medo de altura têm medos diferentes. Por exemplo, tem pessoa que tem medo de altura e atravessa uma passarela. Tem pessoa que tem medo de altura e não atravessa uma passarela. O que a gente faz aqui com a técnica de acabar com a fobia? A gente não está interessado no conteúdo. A gente ouve o conteúdo, porque é importante, mas a gente está muito interessado aqui, ó, nesse frame, nessa moldura que está em volta. E que está escrito ali, pânico, ou medo, acione o medo. Apareceu esse contexto, apareceu esse conteúdo aqui, medo, acione o medo. Beleza, vamos pegar essa moldura aqui, me dá ela aqui. Coloca aqui, guarda, quem sabe seja útil para alguma coisa. Deixa ali. Vou pegar uma outra moldura aqui e vou colocar aqui. O que está escrito nessa aqui agora que eu coloquei? Respeito. Cara, tá num lugar alto? Respeita. Por exemplo, cara, eu tô no último andar do prédio e não tem nada. Proteção. Só tem o piso. Eu acho que não vou chegar na borda, não. Vou ficar mais aqui no centro. Tá vendo? Você respeita a altura. É diferente de acionar medo, pânico. Beleza, respeito. Agora eu tô aqui numa sala, tem um vidro aqui, a prova de balas. Não, beleza, tranquilo. Tô num lugar aqui, subi numa escada muito alta para trocar uma lâmpada que tá num pé direito muito alto. Respeito. Né? Cara, respeita a situação. Pede alguém para segurar a escada. Se puder colocar alguma coisa, uma proteção, um sistema que... Aqueles cintos de segurança, aqueles cintos. Né? Então, assim, quanto mais alto, maior o respeito. E não entrar em pânico, porque o pânico te coloca em perigo. Sim. A pessoa tá num lugar alto, sei lá como a pessoa foi parar num lugar alto de repente, assim, tipo, tava sonâmbulo e acordei aqui, meu Deus, onde é que eu tô? Lá na ponta de uma torre de antena. Não sei como a pessoa iria parar num lugar alto de repente, mas aí a pessoa entra em pânico e o pânico, ele não tá protegendo essa pessoa, tá colocando ela em risco. A pessoa tem um medo exagerado, o medo exagerado não protege ela, o medo exagerado coloca ela em risco. Agora, o respeito, não. Ou respeito, uma emoção de, por exemplo, de cautela, uma sensação de cautela. Aqui tem que ser mais cauteloso e tal, deixa eu tomar cuidado. Prudência. Não é, deixa eu sair correndo, me tira daqui, pelo amor de Deus. Pode acabar acontecendo alguma coisa. Isso. Tropeça em algum lugar, cai, sei lá, fica bem ali na Teve uma moça que ela tinha fobia de barata. Ela viu uma barata no asfalto e ela bateu o carro por causa da fobia. Meu Deus. A barata estava no asfalto, não estava em cima do carro, não estava no vidro, estava lá fora, no asfalto. E ela bateu o carro por causa da barata. Caramba, isso é bem sério. Eu falo, como é que consegue enxergar uma barata no asfalto, né? Mas é aquilo que você falou, né? O radar que tá ali ligado, né? Nossa, exatamente. O radar tá lá, ti. Enquanto não aparece uma barata, tá lá, tranquilo. Roupa, barata, o que faz? Pânico, bate o carro e buf.
É bem complicado. E aí isso. quando a gente começa a ver como é que funciona por dentro, principalmente que todas as pessoas têm as estruturas que pode construir isso, que a gente é tudo igualzinho, tudo farinha do mesmo saco. Foi só uma construção que a pessoa, por algumas coincidências na vida, uma sequência de eventos de um jeito específico, Que nela produziu uma fobia. modificou, né? E então a gente começa a compreender mais. Começa a ter mais empatia, pelo menos, pela pessoa que tem uma fobia. Sim. E que passa por privações, às vezes deixa de fazer um passeio por causa de medo de altura. Eu dou muita risada disso porque não é desrespeitando, mas é porque uma das coisas que eu faço é trazer humor para essas coisas. E aí, querendo ou não, a pessoa, quando ela consegue dar risada das histórias passadas, das presepadas, já desce pelo menos, nem que seja 0,5, daquele 10 já cai para um 9,5. Então a gente já começa. Então não entenda as minhas risadas como falta de respeito. Na verdade, eu tenho um respeito enorme por isso. Essa parte que você pontuou aí de que a fobia de A é, sei lá, pior do que a de B, né? Por exemplo, o que tem medo de altura, fobia de altura, é pior do que tem fobia de lagartixa, né? Eu passei por uma situação até constrangedora. Uma vez uma moça falou pra mim que ela tinha fobia de galinha. E aí eu comecei a rir. Eu falei, meu Deus! Eu falei, me desculpa, mas caramba, quem tem fobia de galinha? E aí depois eu fiquei pensando, né? Meu Deus, como que a pessoa tem fobia de galinha, né? E aí, assim, eu tive fobia de barata. E na minha cabeça, a minha fobia era muito pior do que a dela. Porque barata era uma coisa muito mais assustadora do que uma galinha. Na sua lógica. Na minha lógica, a minha fobia era pior do que a dela. Mas não, né? É exatamente isso. Não é o conceito, né? É o alerta que tá ligado ali Nossa, exatamente. Em cada um. Exatamente. Digamos que a pessoa que tem a fobia de lagartixa tivesse aqui para se defender. Do cara que tá falando lá que a de altura é pior ou é mais justificável, tem uma lógica por trás. A pessoa que tem fobia de lagartixa poderia dizer muito bem, não, mas eu tenho pleno controle de mim mesmo quando eu tô num lugar alto. Eu sei que eu não vou pular daqui. Eu estou no controle. Sim. Agora, eu não estou no controle de uma lagartixa, se ela vai vir na minha direção ou se ela vai para lá. Exatamente. E a pessoa poderia argumentar de que, não, você está no controle da situação, da altura. Você pode, inclusive, subir ou não. Você pode pular de lá ou não, você se controla. Eu não. Eu não estou no controle se a lagartixa vai vir ou não. É verdade. Então, assim, no final das contas, não é isso que importa. Não é isso, não são os conteúdos, mas as molduras. O significado que foi dado. Exatamente, o alerta, o significado que foi dado para cada um desses conteúdos. E aí, quando a gente muda essa moldura, esse frame, a mágica acontece. Aí a pessoa fala, cara, eu não estou acreditando que agora eu estou num lugar alto, estou aqui, beleza, tá seguro, tem um parapeito, tem uma estrutura de ferro aqui, mas agora eu consigo me apoiar aqui nesse parapeito aqui, nessa sacada, e apreciar a vista. Eu tô olhando o pôr do sol, tô aqui tirando selfie no pôr do sol e nem lembro mais do medo. Quando isso acontece, nossa, é fantástico. É o que faz os meus olhos brilharem, é o meu alimento. Eu imagino. Nossa, é incrível. E as pessoas ver esse resultado me alimenta todo dia. Todo dia. É muito bom. Eu não me canso. Tem um amigo meu que ele tem uma música, ele é lá do Rio de Janeiro. E a música dele fala, eu não me canso da beleza do mar. Imagina alguém que mora no Rio e ele escreve uma letra que eu não me canso da beleza do mar. Ele vê o mar praticamente todo dia. E ele fala que não foi só uma letra, ele fala que realmente para ele é isso. Ele, cara, toda vez que eu paro aqui para olhar o mar, eu fico maravilhado e eu não me canso dessa beleza. Eu da mesma forma, eu não me canso da beleza de ver uma pessoa que antes estava entregue a um medo, a uma fobia, e aí agora está superando aquilo completamente. É completamente mesmo. A pessoa está agindo, vivendo como se nunca tivesse tido aquele medo, aquela fobia. Nossa, dá um outro significado, Nossa, e pra mim, quando eu descobri isso, qualquer dia eu vou contar essa história, mas quando eu descobri isso, eu falei, é isso que eu quero.
Eu não tinha nenhuma fobia, não tinha nada, mas eu quero aprender a fazer isso, eu quero ajudar as pessoas, eu quero saber como que isso funciona. E poder ajudar as outras pessoas a dar um significado diferente, né? Putz, é muito legal mesmo. Muito bom. Quanto tempo precisa para acabar com uma fobia? A resposta, ela pode ser 2 anos ou pode ser 7 dias, que é a nossa proposta. A nossa proposta é acabar com a fobia em 7 dias. Uau. E é uau mesmo. E aí, realmente depende, não tem certo e errado aqui, tá? Com a psicologia tradicional, vai levar tempo. E aí aquela estratégia, né? Vamos conversar sobre a altura, vamos falar mais, vamos tentar enxergar isso aqui de uma forma diferente, vamos falar sobre a lagartixa, vamos tentar pensar melhor sobre esse conteúdo. Olha só, é só uma lagartixa. Enfim, eu não conheço muito das técnicas da psicologia tradicional, mas eu sei que trabalha muito o conteúdo. E aí vai levar, às vezes, meses e anos, e talvez a pessoa não chegue a estar plenamente resolvido. Ou porque cansa, desiste, ou porque, às vezes, a fobia realmente está muito avançada e enraizada no inconsciente da pessoa. E por que é possível que tenha uma técnica para acabar com a fobia em 7 dias? A gente estudou e a gente vai aprendendo esses padrões. Como eu falei no podcast anterior, tem uma estrutura. Quando você conhece essa estrutura, desmontar ela fica muito mais fácil. Quando você conhece os blocos, o que monta, onde aperta o botão, qual é o botão que aperta que dispara o pânico? E se eu mudasse alguma coisa nesse botão? E por que 7 dias? Na verdade, até 7 dias. Nos casos que eu já atendi, teve algumas vezes de isso resolver em um dia. Em um único dia. Por que eu coloquei esse espaço de 7 dias? A abordagem é a seguinte, a gente faz aquela primeira de todas ali, aqueles primeiros contatos para abaixar a emoção um pouco, a pessoa ter condições de pensar no assunto sem sofrer tanto. Aí sim a gente entra com a técnica, faz, por exemplo, aquela lá de rebobina a fita e tal. Aí com alguns refinamentos que a gente vai poder conversar aqui em outros podcasts. Mas em geral, 7 dias é o nosso, digamos assim, prazo para acabar com a fobia. Em média, as pessoas vão terminar com a fobia ali pelo 4º, 5º dia. E aí o 6º, 7º dia a gente faz checagens, vê como é que tá, refinamentos, vê se, minha nota tá 4, mas eu queria que baixasse um pouquinho mais, o meu medo que fosse para 2. Por que às vezes a gente nem zera? Não tem essa obrigatoriedade de zerar o medo. Às vezes a pessoa abaixa o medo, abaixa, e aí eu vou perguntando, e agora? De 0 a 10 tá quanto? Aí lá, agora tá 2. Aí eu pergunto, e 2 para você tá confortável? Tá, isso aqui eu convivo pro resto da vida, com esse 2 aqui. E às vezes o tipo da fobia pede isso. Por exemplo, já vi fobia de cobra. Você fala, manter um medo de cobra ali é razoável, né? É seguro. Bom, nossa, é muito bom que tenha um pouquinho ali, 2, 2,5, até 3, deixa ali. Deixa. Por exemplo, a pessoa... Alguém deve estar pensando, nossa, mas fobia de cobra? É bom que tenha nota 10. Não, não é bom. A pessoa que tem uma fobia de cobra nível 10, ela vê um filme e ela entra em desespero. Aparece uma cobra na televisão, ela dispara a chorar. Ou então a pessoa... Uma moça, uma vez ela sonhou com a cobra, acordou e não dormiu mais. Ficou revirando, ela morava num apartamento. E ficou, tipo assim, a pessoa já acorda meio desorientada e ficou levantando o colchão e acordou o marido, e desmonta o guarda-roupa, tira as roupas e olha embaixo do sofá e olha embaixo de tudo, porque ficou louca, paranoica, porque tinha sonhado com a cobra. Então é bom manter o nível baixo, que é alto demais também. Alto demais também não. Às vezes a pessoa, não, mas cobra você tem que ter medo mesmo. Sim, mas até onde? Sim. A pessoa não pode ver um filme, a pessoa aparece uma cobra, não, tá no cinema, eu vou embora, não. E aí a pessoa perde o ingresso, perde a oportunidade de desfrutar uma coisa interessante. Perde o sono. Perde o sono.
Então, e aí, beleza, fobia de cobra? Não, 2. Não, 2 tá bom, deixa aí esse 2 aí. Vai que você um dia tá fazendo uma trilha aí no mato e vê uma cobra, dispara esse medo 2 aí, ó, e corre. Corre mesmo. É bom que você tenha esse medo 2 aí, deixa ele aí. Outras fobias, às vezes a gente zera mesmo, vai de 10 a 0. Às vezes até cobra mesmo. Imagina que você é um biólogo, uma bióloga, e que vai trabalhar lá no Butantan, mexendo com cobra o dia inteiro. Cara, não dá pra você viver o dia inteiro aqui, ó. Ainda que baixo, mas viver o dia inteiro. Caramba, agora eu vou ter que pegar, mesmo que seja com aquele negócio lá, que pega a cobra de longe. Mas, cara, a pessoa que trabalha com isso, o medo tem que ser 0. É verdade. Nem que tira 0 medo e instala ali um respeito. Né? Tipo, cara, medo eu não tenho, não. Eu tenho respeito pelas cobras, porque elas são perigosas. Então, eu uso todo o método aqui. Tem um método, tem abordagem, tem a ferramenta. Enfim, eles devem ter lá um protocolo de como agir. De segurança. De segurança. Tudo. Tem que usar um óculos lá, porque ela pode expelir o veneno, enfim. Então, você zera o medo, porque essa pessoa vai lidar com isso todo dia. Então, o medo tem que ser 0. E a gente coloca uma outra emoção que seja mais útil. Respeito. Não, eu não tenho medo de cobra, eu tenho respeito por elas, porque, cara, se uma dessa aí te pegar... Então, é isso. E aí a gente vai fazendo essas calibragens, tendo todo esse cuidado de... E aí, essa nota aqui, vamos zerar mesmo? Não vamos? Tem necessidade de zerar? Às vezes não tem. E é bem por aí, E 7 dias é o nosso prazo máximo. Em média, as pessoas vão superar ali pelo 4º, 5º dia, e algumas, mas não é a regra, algumas pessoas já acabam com a fobia no primeiro dia. Caramba, no que primeiro legal. dia. Só que a gente vai seguir todo o protocolo. Por exemplo, dentro do curso, tem um primeiro dia, o que a gente faz? Faz isso aqui no primeiro dia. Isso tudo online. O bom de ser online, porque quando é presencial, as pessoas ficam, tipo, fobia de lagartixa. A mulher tava com medo de eu tirar uma lagartixa do bolso. Tipo, agora, vamos testar a fobia. Onde que eu vou achar uma lagartixa? Né? E aí toda pessoa diferente, fobia diferente, eu vou ter que ficar criando um malabarismo aqui. Não. E aí, com o fato de ser online, as pessoas confiam mais que eu não... Não vai aparecer com nada. Sempre que é presencial, a pessoa acha que eu vou fazer uma pegadinha do malandro. Lagartixa aqui! Barata, aqui é barata! As pessoas sempre... É incrível como as pessoas sempre acham que vai ter uma pegadinha dessa. Aí o online... Deixa eu testar se você superou mesmo. O online facilitou isso, resolveu. Tipo, não, eu tô seguro em casa, né? Tranca a porta aqui e tal, beleza. Não vai entrar nada Não vai por entrar aqui. ninguém. E assim, tem várias vantagens do online. A pessoa se sente mais segura ali na casa dela, ela cria um ambiente confortável para ela poder assistir às aulas. Ela vai no tempo dela, ela vai assistindo às aulas. Por exemplo, são 7 dias. Ela pode assistir um dia por semana. Então, vai levar 7 semanas, mais um dia por semana. Tem gente que, não, eu quero resolver isso agora. Então, assiste um dia, todo dia, em 7 dias acabou. E aí, a pessoa lá que resolveu no primeiro dia, dia 1, resolveu. Ela vai passar por todo o protocolo, 2, 3... Talvez ela nem saiba que resolveu lá no primeiro dia. Quando chegar lá no 7º dia, que ela fez os vários protocolos e testes, ela vai olhar para trás para esses 7 dias e falar, caramba, se eu for ver bem mesmo, já resolveu lá no primeiro. E tem pessoas, mas isso é a exceção. A média vai estar aqui mais no 4º, 5º dia, e aí a pessoa olha e fala, caramba, acabou minha fobia. Uau, é incrível que legal. isso. É incrível mesmo. Beleza, gente. Esse foi o podcast número 2. Vai ter mais muito conteúdo aqui. Se inscreve no canal. Toda semana vai ter podcast. Às vezes mais de uma vez pela semana. Pelo menos toda semana é garantido. Nós vamos tentar soltar, inclusive, 2 episódios por semana. Os refinamentos, o que mais precisa, o que tem mais daqueles blocos lá pra gente aprender. Vamos falar da sua fobia, de repente. A gente não vai tentar esgotar todas as fobias aqui. Até porque eu falei, o conteúdo não é mais importante. O importante é o frame, a bordinha que está lá. Essa bordinha ela é igual para todo mundo. Então a técnica funciona para todo mundo. É verdade. O que a gente falar aqui vai funcionar para todas as fobias. Então, e tem um Instagram. Sim. Né? Então,
No Instagram vai ter publicação toda semana. Fiquem alerta, se inscreva no canal, no YouTube, no Facebook, ativa o sininho lá das publicações para vocês não perderem, porque tem muito conteúdo bom vindo por aí, tem muita coisa interessante. E se você conhece alguém que tem uma fobia, que tem, né, às vezes uma fobia nível 10 ou nível 4, compartilha esse conteúdo com ela que eu garanto que vai ser bem interessante. Sim, e lá no Instagram vai ter as inscrições, vai rolar as inscrições para fazer o processo de acabar a fobia comigo. A gente vai entrar online, fazer isso ao vivo lá no Instagram. Entra lá, vai ter algum link lá em algum lugar, talvez na bio, para você se inscrever e tentar a chance de participar. A gente vai sortear uma pessoa, vai ter uma aplicação, ou vai ser sorteio, ou vai ser por escolha mesmo. E você tem a chance de fazer e já de resolver isso aí de uma vez por todas. Ou de ajudar alguém. Ou de ajudar alguém. Se você sabe de alguém que tem uma fobia ou você mesmo, corre lá no Instagram, se inscreva lá no link e vamos acabar com essa fobia. Excelente.